o nosso texto hoje é o texto do capítulo 2. Nós vamos olhar hoje específico o verso 1 até o verso 5. Mas antes de ir direto aí para o texto, vamos dar uma olhadinha por onde que nós já passamos, o que nós já vimos aí no capítulo 1, e aí uma pequena revisão de onde nós já passamos. Talvez tenha pessoas que estão vindo pela primeira vez, não precisa ficar nervoso, eu tenho só 3 folhas de esboço, só não vai demorar. Nós vamos chegar em casa antes da meia-noite, todo mundo. Então nós estamos aqui no texto de 1 Pedro, que foi uma carta escrita pelo apóstolo Pedro, que andou com Jesus durante o ministério terreno de Jesus, foi um dos 12. E Pedro escreveu essa carta mais ou menos ali por volta do ano 62 até 67 depois de Cristo, mais ou menos uns 35 anos depois que Jesus tinha morrido. E Pedro ele escreve essa carta de Roma para outras igrejas ali do território próximo à igreja de Roma. Nós vemos aí no verso 1, por exemplo, ele cita alguns lugares, ele dá nome a esses lugares onde ele endereçou essa carta. Essa carta, ela não é como uma carta, por exemplo, de Efésios, que Paulo escreveu a carta diretamente para aquela igreja. Paulo escreveu, ele até diz, a igreja dos Efésios. Não, essa carta de Pedro, ela é tida para ser uma carta geral, que ia rodar aquela região e serviria para todas as igrejas, é chamada de uma carta geral, nesse sentido que ela tinha como objetivo instruir várias igrejas diferentes. E o contexto, a época em que Pedro escreve essa carta, é importante nós destacarmos isso, porque nos ajuda a entender muito das coisas e do porquê que Pedro escreveu certas coisas. E usou certos argumentos e deu certas consolações nessa carta. No momento em que Pedro escreveu essa carta, a igreja, ali no território próximo a Roma, estava passando por uma perseguição muito grande. Se você chegar na sua casa e depois jogar no Google, pesquisar lá sobre o incêndio de Roma, você vai ver que por volta do ano 62 a 63, aconteceu um grande incêndio em Roma, um incêndio que durou lá 7 dias, pegou fogo em quase mais da metade da cidade, destruiu assim, muitos lugares, devastou mesmo a cidade. E foi um incêndio que aconteceu durante o governo do imperador Nero. E ao final desse incêndio, Nero ele acusou os cristãos de terem provocado esse incêndio. E aí nessa ocasião explodiu uma grande perseguição contra os cristãos, uma das perseguições mais famosas. Nero ele perseguiu e matou cristãos ali por uns 10, 15 anos consecutivos. Cristãos eram crucificados, os cristãos eram utilizados como tochas para iluminar as estradas que levavam até Roma. Ele pendurava os cristãos e colocava fogo neles. Então, esse ocorrido e esse contexto ele é bem próximo, se não podemos afirmar com firmeza que é o contexto no qual Pedro escreveu a carta. Então, à medida que nós vamos passando pelo texto, a gente percebe que ele fala muito de sofrimento, ele fala muito de esperança, ele fala, como diz aí no verso 1, que essa carta ela é aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Por quê? Porque nesse momento de grande perseguição, o que os cristãos tiveram que fazer? Rachar fora. Eles tiveram que largar suas casas, os seus empregos. Pense numa cultura em que eles viviam do cultivo, de plantar, de colher, de cuidar de rebanhos, de animais. Eles tiveram que largar tudo e ir embora. Por causa dessa perseguição de morte, que aconteceu nessa época. E é nesse contexto que Pedro escreve essa carta. Então, enquanto a gente for lendo o texto, tenha isso em mente. Não esqueça disso não. Porque isso vai ajudar a entender muitas das coisas que Pedro fala aqui. Pedro vai falar de sofrimento, de esperança. Pedro vai falar do ser perseguido por causa da justiça, do não se entristecer por ser perseguido por fazer o bem, porque isso também aconteceu com Jesus. Então tudo isso ajuda no pano de fundo para entender o que Pedro está falando aqui.
E aí, nós estamos no capítulo 2, mas nós já passamos por aí mais ou menos uns 6 tópicos aqui, nós já passamos aqui nos sermões passados. Então, se você olhar comigo, Pedro, ele abre a carta, a partir do verso 2, ele fala de uma grande salvação que Deus operou para trazer a igreja onde ela estava e onde ela está hoje. A grande salvação que Deus operou através de Jesus Cristo. Está aí a partir do verso 2. É importante, eu queria chamar a atenção aqui para a estrutura de que como Pedro descreve essa salvação. Perceba que ele escreve a salvação em termos trinitários. Ele fala da obra do Pai, ele fala da obra do Filho e ele fala da obra do Espírito Santo. Muito importante. Ele fala como as 3 pessoas da Trindade trabalharam para operar e como eles continuam operando essa salvação hoje. Lê comigo aí no verso 2. Ele faz essa afirmação da grande salvação que a igreja recebeu. Ele escreve aos eleitos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E aí ele diz, no verso 3, ele bendiz a Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus, conforme a sua grande misericórdia. O que Deus fez? Ele nos regenerou, Ele nos gerou novamente, Ele nos fez nascer de novo. A ideia de regenerar é gerar de novo. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então ele começa essa carta falando dessa grande salvação que Deus operou para salvar pecadores. Deus elegeu, o Espírito Santo, ele aplicou a obra, ele converteu os pecadores, e Jesus Cristo é aquele que derramou o sangue para perdão de pecados. É o Deus Trino trabalhando para salvar os pecadores. E aí, com base nessa afirmação da obra de Deus, que tira, como ele diz aí, homens da morte para a vida, com base nessa afirmação, ele vai dar 4 ordens, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, aqui ele falou da grande salvação. Aí, se você olhar aí nos versos 10 até o 12, ele vai explicar que essa grande salvação e que essa obra que Deus fez um dia na história, quando Jesus morreu na cruz, essa obra, esse feito, ele já tinha sido pré-anunciado pelos profetas. Está aí no verso 10, foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram, da graça destinada a vocês, mesmo que eles não soubessem, assim, exatamente o que é que isso ia acontecer. E aí, ele parte para a primeira implicação, está no verso 17. Então ele deu a boa notícia, ele pregou o Evangelho, ele falou que esse Evangelho, ele tem respaldo e ele já estava contido nos ensinamentos do Antigo Testamento, e agora ele vai dar 4 ordens, ou terão 4 implicações que virão dessa notícia. Vocês foram regenerados, Jesus morreu, pagou o preço, comprou vocês, vocês passaram da morte para a vida. Verso 13, portanto, estejam com a mente preparada, coloquem a esperança de vocês na graça que será revelada e sejam santos, porque o Deus que te chamou é santo. Essa é a primeira implicação, nós já passamos por esse texto. A segunda implicação está aí no verso 17. Então, Jesus morreu no seu lugar, era você quem deveria morrer. Jesus morreu no seu lugar de forma substitutiva, por graça. Você não poderia fazer nada para que isso acontecesse, mas Jesus foi lá e o fez. Verso 17, a segunda implicação:
Então, uma vez que vocês chamam aquele que julga a todos imparcialmente de Pai, portem-se com tremor durante a peregrinação de vocês. É a segunda implicação, a segunda ordem que Pedro dá, com base na mensagem do Evangelho. E aí a terceira implicação está aí no verso 22. Diz assim, o verso 22 diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Então essa é a quarta implicação, ou é o quarto mandamento que Pedro dá à luz do Evangelho, a partir da obra de Jesus na cruz. E o que nós vamos ver aqui hoje é a quarta implicação, está aí no verso 2. Vai do verso 1, eu não li o texto até agora, né? Vai do verso 1 até o verso 3. É a quarta implicação que nós vamos pensar nela hoje. Diz assim, então, fique com essa estrutura na mente. A partir daquilo que Jesus fez, Deus, na sua obra trina, cada pessoa da Trindade exercendo um papel na salvação, salvou pecadores. Portanto, verso 2, capítulo 2, verso 1. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então essa é a quarta implicação. Essa é a quarta implicação que Pedro traz com base naquilo que ele disse. E o texto continua, e aí ele vai usar aqui uma metáfora para falar agora do papel da igreja, e em como a igreja agora ela exerce a função que antes era de Israel e do tabernáculo e de todo aquele sistema religioso que nós vemos no Antigo Testamento. Lê comigo aí no verso 4. Diz assim: à medida que vocês se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, a igreja, para vocês os que creem, essa pedra, ela é preciosa. Mas para aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, a igreja, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então esse é o bloco que nós vamos refletir sobre ele hoje e semana que vem, porque não ia ter como falar tudo hoje. Então o nosso trecho, ele começa aí com essa palavrinha que é muito importante nessa nossa leitura de hoje, que é o portanto, que é o pois, que é essa ideia de que o que Pedro vai falar agora é uma consequência
do que ele já falou antes. Então, se lá nós passamos, lá no verso 2 até o 5, ele falou dessa grande salvação que nós recebemos em Jesus, à medida que você crê nessa salvação, você faz a ordem que é dada aqui nesse portanto. Você se livra de toda maledicência e de toda forma de mal. Por que é importante nós pararmos para refletir nisso aqui? Porque essa é uma característica que é única do cristianismo. Todas as outras religiões, falsas religiões, dizem o seguinte: eu obedeço e então eu sou aceito. Não é isso? Eu faço alguma coisa para ser aceito. Mas a lógica do cristão, ela é o inverso. A lógica cristã é: eu fui aceito, então eu obedeço. Não é o ser aceito que te move a obedecer, mas é o fato que você já foi aceito em Jesus que te faz obedecer por gratidão. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Isso é boa notícia. Nós nos identificamos como cristãos reformados evangélicos, né? Cristãos protestantes, cristãos evangélicos. Quando nós falamos que nós somos evangélicos, isso significa dizer que nós cremos no Evangelho. Por isso que nós somos evangélicos, porque nós acreditamos no Evangelho. Mas muitas vezes, e se eu fizer uma entrevista aqui e sair perguntando o que é o Evangelho, talvez muitas pessoas teriam dificuldade de explicar o que é o Evangelho. E por isso, eu queria gastar um tempo aqui para a gente pensar sobre isso. O que é Evangelho? A Bíblia diz assim, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É no Evangelho que Deus salva os pecadores. Então nós temos que saber claramente o que é o Evangelho. Primeiro para a gente, para nós sermos salvos, porque se é preciso crer no Evangelho para ser salvo, eu preciso saber o que é o Evangelho. E depois para poder pregar o Evangelho para outras pessoas. Que às vezes você tem uma porta para você pregar o Evangelho, mas você tem uma visão do Evangelho que ainda é meio obscura e você não sabe o que você vai falar. Ou então você vai falar uma mensagem que não é Evangelho. E se não for Evangelho, não é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então é importante saber o que é Evangelho. E aqui eu queria usar um escritor que eu gosto muito, o nome dele é Tim Keller. Nós estamos até fazendo um discipulado lá na casa dele, no livro do Keller, e a gente passou por uns textos lá que ele discute bastante essa questão do Evangelho. Eu queria trazer uns insights do Tim Keller aqui. O Tim Keller fala assim, que o Evangelho, ele é uma boa notícia, ele não é um bom conselho. Não é um bom conselho. Então, se você ouviu um bom conselho e não ouviu uma boa notícia, então você ainda não creu no Evangelho, porque o Evangelho não é só um bom conselho. Ah, você tem que mudar a sua forma de viver. Isso é Evangelho? Isso não é Evangelho, isso é um bom conselho. E bons conselhos não salvam. Bons conselhos não transformam. O Evangelho, ele é diferente dos resultados do Evangelho. E muitas vezes a gente se confunde nisso. Então, se você foi numa igreja e você ouviu sobre os resultados do Evangelho, como vidas foram transformadas, isso não é necessariamente o Evangelho. Uma vida de amor é um resultado do Evangelho, mas a vida de amor não é o Evangelho. A vida de amor não é o Evangelho. O Evangelho significa boa nova. Boa nova, boa notícia. É um anúncio de uma notícia, de algo que já aconteceu. Isso é Evangelho, é contar uma boa notícia. O que é pregar o Evangelho? É você contar a boa notícia para alguém. E qual é a boa notícia?
é a boa notícia que nós lemos aí nos versos 2 até o 5, a boa notícia de que Deus decidiu salvar pecadores, como eu e você. A boa notícia de que nós estávamos mortos, olha a linguagem bíblica, nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, que nós seguíamos o curso desse mundo, que nós não buscávamos a Deus, éramos destituídos da glória de Deus, e que Deus foi lá e operou em nós uma salvação tão grande que é descrita como que o trazer um morto de volta à vida. Então essa é a boa notícia. A boa notícia é que o que tinha que ser feito já foi feito. Para nós, o que resta para nós hoje? É crer, é confiar, é escutar essa boa notícia. Deus salva pecadores. Qual que é o requisito para eu participar dessa salvação? É eu reconhecer que eu sou pecador e confiar que Jesus me salvou. Naquele momento em que Jesus foi pregado na cruz, morreu, entregou, derramou o seu sangue, ali ele estava morrendo a minha morte. Isso é Evangelho. Eu trouxe até um textinho, vou ler. Tem tempo? Até as 9? Eu acho que não. Trouxe um textinho. Evangelho. Resumo: Deus salva pecadores. Deus, o Senhor trino de três e único, e uno de único, Pai, Filho e Espírito. Três pessoas trabalhando juntas com sabedoria, poder e amor soberanos para alcançar a salvação de um povo. O Pai elegendo, nós lemos, o Filho realizando a vontade do Pai por meio da morte na cruz, nós lemos no texto hoje, e o Espírito Santo executando o propósito do Pai por Filho, e do Filho por meio da regeneração. Nós lemos essa palavrinha aqui hoje também. Deus, Ele salva do começo ao fim. Ele faz tudo o que significa levar o homem da morte e do pecado para a vida na glória. Ele planeja, conquista e comunica a redenção. Chama e guarda, justifica, santifica e glorifica. Os pecadores, os homens, como são encontrados por Deus, são culpados, vis, desamparados, impotentes, incapazes de levantar um só dedo para fazer a vontade de Deus ou para melhorar a sua condição espiritual. Isso é Evangelho. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que tem jeito para a gente, como a gente, para a gente ruim, como a gente. Tem jeito, meu irmão. Teve jeito para mim, está tendo jeito para pessoas piores do que nós. Deus vem salvando homens desde a fundação do mundo. Tem jeito para você também. Você precisa crer no Evangelho. O meu primeiro ponto era esse. A vida pós-Evangelho é uma vida de gratidão. Não é uma vida do eu faço para obter. É uma vida do eu já tenho, então por isso eu posso fazer. Jesus cumpriu, está pago, está consumado. Tudo o que precisava ser feito em questão de obras foi feito. Para nós só sobra o crer. E o que é crer? Eu gosto dessa frase. O crer é você se achegar a Deus de mãos vazias. Isso é crer. Confiando que tudo que você precisa está ali. O seu perdão, a sua regeneração, a sua esperança é em Deus. Então esse é o meu primeiro ponto. Logo aí no portanto. Porque é muito importante sair daqui sabendo isso. E aí ele continua. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Tem algumas bíblias que trazem a palavra assim, despojai-vos de toda maledicência. A ideia é você tirar uma roupa suja, você tirar uma roupa que
que já não é própria para você se vestir naquele momento. Então, se essa mensagem ela alcançou seu coração e você creu que pela graça Jesus te amou antes da fundação do mundo, você se despoja, você tira a roupa suja, você tira a roupa suja da maledicência, você tira a roupa suja da hipocrisia, da inveja. E aí ele usa essa ilustração que eu gosto muito, diz assim: como crianças recém-nascidas. Olha aqui a ideia de regeneração de novo, de nascer de novo. E é legal porque Pedro fala muito de nascer de novo. E assim, e aí eu fiquei pensando lá em casa, mas de onde que Pedro quis, dar essa ênfase, falar tanto de regeneração, de novo nascimento? E aí eu fiquei pensando, porque Pedro ele andou juntamente com Jesus e provavelmente ele ouviu muito Jesus falando sobre o novo nascimento. Então eu tinha separado aqui 2 textos para a gente ler sobre novo nascimento. Nós vamos ler só um. Dá um pulo lá em João, no capítulo 1. Se eu achar primeiro eu já vou ler, eu estou com pressa. João capítulo 1, no verso 12, fala assim: contudo, primeiro ele fala assim que Jesus veio para aqueles que eram seus, o povo de Israel, aquele que era dele, que era a nação dele, mas essa nação, esse povo não quis e o rejeitou. E aí ele fala assim: contudo, que a nação de Israel não recebeu Jesus. E aí ele diz: contudo, aos que o receberam, aos que receberam Jesus, aos que creram no seu nome, Deus lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha aqui o ensinamento de novo nascimento. Aqueles que creram receberam o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem da vontade humana, nem de homem algum, mas nasceram de Deus. Está aqui dos ensinamentos sobre o novo nascimento. Então o que Pedro está falando aqui? Vocês, como crianças recém-nascidas, que nasceram de novo, por quê? Porque creram e porque receberam Jesus, e porque agora têm o direito de serem chamados filhos de Deus. O que vocês têm que fazer? Está aí, ele diz: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, se você nasceu de novo, qual que é e aí a metáfora, a ilustração aqui é bonita, né? Eu estava conversando com o Edgar. Você tem um bebezinho, o que o bebezinho faz? O que ele come? Ele come leite. O bebezinho só come leite. E aí eu fiquei pensando assim: se você tiver um bebezinho, você vai dar leite para ele só no domingo, que é o dia que você vem na igreja? Se você fosse bebê, você ia comer só um dia na semana? Não, o bebê come todo dia, o bebê come toda hora, ele precisa se nutrir. A força dele vem do leite materno. O crescimento do bebê, e é por isso que eu gostei da metáfora aqui, porque é muito forte, o crescimento do bebê saudável vem do leite. Então Pedro usa essa analogia e fala assim: vocês nasceram de novo, e agora, como crianças recém-nascidas, busquem o leite espiritual. Alguma Bíblia de vocês aí traz o leite racional? Alguém tem uma tradução que fala leite racional? Você não tem? Então é bom que você não vai falar que eu estou falando mentira. O leite racional. Porque, qual que é a ideia aqui? Quando você olha no grego, a palavra, o adjetivo que ele usa para leite aqui é interessante. Porque ele fala de coisas espirituais em outros lugares na carta. Por exemplo, aí no verso que nós vamos passar por ele hoje ainda, fala assim: oferecendo sacrifícios espirituais. O espirituais, aqui do leite, no original grego, que é a língua em que a Bíblia foi escrita, a palavra é diferente de todas as outras palavras que são traduzidas por espirituais na nossa Bíblia. Espiritual vem de pneumatikos, que vem de pneu, tem a ideia de sopro, espírito, é tudo a mesma palavra no grego. Vento é pneu.
Então, espiritual é pneumatikos, espiritual. Aqui, ele não escreveu espiritual, é pneumatikos. Aqui ele escreveu uma palavra, eu até notei comigo. Aqui ele escreveu logikos. Ele escreveu logikos. Logikos tem uma raiz aí da palavra logos, que a gente escuta muito nos sermões, que é de onde vem a nossa palavra em português, por exemplo, de lógica, de lógico, que tem a ver com palavra. Logos é palavra, em grego mesmo, logos é palavra, é verbo. Em João fala que Jesus era o logos, era o verbo. Então, se for fazer uma tradução assim, literal, e ainda bem que ela está cabendo aqui para não parecer que é mentira, porque se ninguém tivesse amigo trazendo leite racional, ia parecer, não, que escreveu isso. Aí tem outra lá também, né? Então, se fosse traduzir literalmente, ele fala assim que o recém-nascido, o regenerado, ele tem que buscar o alimento dele no leite racional, ou então, já que a gente está entendendo o que ele está falando aqui, para a gente que é cristão, no leite da palavra. Faz todo sentido. E aí ele retoma um tema que ele falou aqui, que o Mateus pregou na semana passada, que é no verso 23. Olha como é que faz sentido, ó. O verso 23, assim, o 23 fala assim, ó: vocês foram regenerados. O que é regenerado? Nascer de novo, recém-nascido, né? Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, do Logos de Deus. Aí o que ele fala depois então? Então, como recém-nascidos, vocês vão obter o crescimento de vocês onde? No leite da palavra, no leite racional. E aí o texto fala assim, ó: para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Olha que importante isso. Então, a partir do momento que você creu em Jesus, você acreditou em Jesus, você nasceu de novo. Você é um recém-nascido. E aí nós aprendemos nesse texto que o meio que Deus escolheu para que você cresça é a palavra. Por isso que eu fico muito feliz quando o Edgar me chama para pregar aqui. É muito bom. E é por isso que eu fico muito feliz de ver um culto aqui, quarta-feira, 9 horas da noite, cheio desse jeito, culto da palavra. Porque é muito difícil, irmão. É muito difícil. Parece que tem hora que parece que a gente está andando na contramão, né? Tipo, o rio está descendo e você está subindo na maré. Porque é muito difícil você encontrar hoje lugares que dão essa ênfase na palavra e você escutar crente que quer escutar, que está disposto a ouvir. Está difícil. Mas o ensino bíblico ele é claro. Para quem nasceu de novo, o alimento, o meio que Deus escolheu para crescer para a salvação é o leite racional, é o leite da palavra. É aqui que está o nosso alimento. É aqui que na hora que vir o mal bater na porta, você vai ter onde segurar a alma. É porque você crê, é porque você tem crido e conhecido que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, que isso aqui é verdade. Porque senão no primeiro problema, você vai embora. Se você ficar vivendo só de frase de efeito, só de recebe aí, só de testemunho, só de vitória, na hora que a desgraça bater na sua porta, que alguém morrer, você perdeu o emprego, você vai embora, porque você não tem onde segurar, você não foi nutrido. É a mesma coisa você pegar um nenenzinho e mandar ele segurar um saco de açúcar, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele não tem força. E Jesus falou assim que no mundo tereis aflições, então tem que ter onde segurar. E o nosso alimento está aqui, e Deus está claríssimo aqui, ó. Você sai daqui hoje indesculpável. Você sai daqui essa noite indesculpável, porque você leu. Porque você leu. Para que por meio deles cresçam para a salvação, se é que provaram que o Senhor é bom. É uma citação do Salmo 34, muito legal isso aqui. Lindo, isso aqui é lindo. Lindo. Se é que provaram ou já que provaram, né? Não tem tanto assim a ideia de condição. É igual aquele texto que fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? É assim, já que Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então aqui é a mesma ideia. Já que vocês provaram que o Senhor é bom. Pedro tirou
essa citação do Salmo 34. O Salmo 34, ele foi escrito por Davi. Abre lá, 34:8. Enquanto eu vou contando a história, vocês vão abrir. O Salmo 34, ele foi escrito por Davi. Não sei se você está familiarizado com essa história do Antigo Testamento, mas ele foi escrito por Davi, enquanto Davi fugia de Saul. E aí tem uma certa altura da história lá, Davi tem que se fingir de louco para conseguir fugir de Saul, que queria matar ele. Davi estava sob perseguição. Ele estava como fugindo, ele estava fugindo, foragido. E aí Pedro, isso é muito bonito, então Pedro vai lá e pesca esse salmo lá de Davi, que fugia de Saul, debaixo de uma grande perseguição, e traz aqui para a igreja, que está passando pelo quê? Por uma grande perseguição. E aí Davi pesca esse salminho lá e fala assim, lê comigo, o Salmo 34, no verso 8, fala assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Foi o versinho que ele trouxe, né? Mas qual que é o finalzinho, a outra pedaço do verso? Como é feliz o homem que nele se refugia, que nele se esconde. Então, aqui tem uma exortação e um encorajamento. Já passei, né? Então aqui tem uma exortação muito bonita, porque Davi pega aqueles irmãos que estavam num contexto de perseguição, fugindo das casas, sem lugar para dormir, largaram tudo para trás, amigos, familiares sendo mortos, fugindo, eles estavam sem lugar para ir. E aí Pedro pega um texto de uma situação similar que Davi passou e da qual Davi foi liberto por Deus. E aí ele traz essa aplicação para a igreja. E é como se ele falasse assim: da mesma forma que Deus livrou Davi da perseguição e guardou Davi, ele também vai livrar a igreja. Provai e vede, já que vocês provaram que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele se esconde. Então os cristãos naquela época eles estavam fugindo de uma perseguição mortal, de matar mesmo. E aí eles, imagina se fosse você, meu irmão. Imagina, isso é lindo. Imagina se fosse você lendo essa carta, escondido. E aí você passa por esse trecho e vê lá que o que Pedro está falando com você, que a mesma coisa que Deus fez com Davi, ele ia fazer com você. E isso serve para nós hoje. Porque qual que é um princípio que nós podemos aprender aqui? Que Deus pode, eu não vou falar que Deus faz, porque não é sempre o que Deus faz, mas Deus pode fazer na nossa vida como Ele fez na vida de homens do passado, como Davi. Talvez Deus não teve muitos irmãos que Deus não livrou da perseguição. Tiveram irmãos que morreram, e morreram para a glória de Deus. Mas tiveram irmãos que foram libertos, que foram em que Deus interviu e eles escaparam. Isso serve para a gente hoje também. Então, quando nós lemos lá, por exemplo, que estou com a Abraão na cabeça, porque estava pensando em Abraão esses dias, mas suponha que você é estéril, e aí você lê na história bíblica que por muitas vezes Deus abriu o ventre de mulheres, e aí você pode crer. Deus pode, se Ele quiser fazer as coisas assim também. Isso é lindo. Então não importa o momento, eu não conheço assim, pouquíssimos aqui, não sei as situações, mas Deus tem poder, meu irmão, para fazer na sua vida o que Ele já fez na vida de homens no passado, se assim a Ele aprover. E aí Ele continua, estou acabando, hein? Falando só 3 versículos. 2, né? À medida que vocês se aproximam dele, de Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo
utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Aqui tem um joguinho de palavras muito legal também, porque ele fala assim, isso é importantíssimo, imagina isso para aquela igreja debaixo de forte perseguição. Ele diz assim que à medida que eles se achegam a Jesus, a pedra viva, e aí é como se tivesse um parênteses, a minha Bíblia tem até um parênteses assim, uns tracinhos, que é como se tivesse um parênteses, à medida que vocês se achegam a Jesus. Quem é Jesus? É a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para Ele. 3 coisas, concorda? Vem comigo, pedra viva, rejeitada pelos homens, escolhidas por Deus, mas preciosa. Aí ele continua falando, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Percebe? Ele começou com pedra viva e terminou com pedra viva. Isso chama quiasma. Eu não vou entrar no mérito. É um estilo literário de escrever. Mas a ideia é o seguinte, que da mesma forma, e tem algumas Bíblias, essa Bíblia, por exemplo, que traz esse leite racional, ela traduz assim, ó, eu estou pregando até essas duas. Ela fala assim, sois vós também, quando tem essa virada. Que é a ideia de quê? É a ideia de que aquilo que ele disse sobre Jesus também se aplica aos seguidores de Jesus, a igreja. Então Jesus é a pedra viva, escolhida por Deus, rejeitada pelos homens, escolhida por Deus, preciosa para eles, mas a igreja também é uma pedra viva, que por consequência é escolhida por Deus, rejeitada pelos homens e preciosa. Então, Pedro diz assim, está vendo o sofrimento que você está passando aqui agora? Jesus também passou. Vocês estão fugindo, não estão? Porque estão querendo matar você? Eles mataram Jesus também. E isso mostra uma coisa, que assim como Jesus foi rejeitado pelos homens, mas foi escolhido por Deus, vocês também. Vocês estão sendo rejeitados pelos homens, porque vocês foram escolhidos por Deus, porque vocês são preciosos para Ele. Imagina um irmão lendo isso, fugindo da perseguição, escondido, ele lê isso. Que o sofrimento dele e o nosso hoje é uma forma de imitar Jesus. Da mesma forma que Jesus ensinou isso claramente. Da mesma forma, Jesus fala, se vão perseguir e matar o dono da casa, o que não vão fazer com os servos? Jesus também ensina isso. Então, se hoje, isso é importante, se hoje nós vemos nas nossas vidas áreas das nossas vidas que nós somos rejeitados pelos homens, meu irmão, isso é uma bênção. Porque se nós percebemos que nós estamos sendo rejeitados pelos homens, isso é uma evidência que nós somos escolhidos por Deus. Porque existe esse contraste. Porque não dá para ser amigo dos dois, não é isso que a Bíblia também ensina? E aí ele continua. Vocês também, como pedras vivas, vão ser utilizadas na edificação de uma casa espiritual. Eu vou entrar no mérito para poder explicar mesmo, e aí eu vou deixar até um cursinho assim que quer mais, do que é uma pedra angular do sermão que vem, porque não vai dar tempo hoje. Mas o texto fala que Jesus é a pedra viva, e sobre a pedra que Jesus é que nós, como pedras vivas, vamos ser utilizados numa edificação de uma casa espiritual para ser um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então aqui ele passa de uma metáfora que ele falou do individual, ele fala do bebê, e aí ele passa por um todo, que ele fala que cada crente é como se fosse um tijolo na construção do edifício de Deus. E a ilustração aqui também é bonita, porque para edificação, pensa nessa parede, por exemplo. Quando você olha para essa parede, o tijolo, que era individual, ele perdeu a sua forma, ele perdeu a sua aparência, ele nem aparece mais. O que aparece hoje, se você olhar para a edificação? Você não vê individualmente o tijolo, você vê só o prédio. Então a ideia da ilustração que ele está falando aqui é isso,
que a igreja ela vai ser construída sobre um fundamento de Jesus, e que cada crente é uma pedrinha. Mas à medida que esse templo vai sendo construído, não existe mais as diferenças entre as pedras, porque a gente lê também na Bíblia que em Cristo não há nem judeu, nem grego, nem rico, nem pobre, nem homem, nem mulher. Todas essas coisas, elas são secundárias. O importante, o que importa, se é rico, se é pobre, se é bem sucedido aos olhos do mundo, ou se não o é, essas coisas são secundárias. O que importa é o tempo. E quando essa casa ela é construída, você não vê mais uma pedrinha ou outra, você vê o edifício. E é isso que importa. E o edifício, que é a igreja, além de ser a casa espiritual, o edifício, ela também é o sacerdócio, que é aqueles que trabalham, que conduzem os cultos dentro do edifício. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então aqui tem um ensinamento muito bonito e que foi muito importante, eu vou fechar com isso, na história da fé cristã como nós temos hoje. Que na época da Reforma Protestante, Martinho Lutero deu uma ênfase aqui que foi muito importante para nós termos igreja como nós temos hoje. Porque qual era a visão na época? Era que o padre, está até gravando, né? O padre, o papa, ele fazia essa intermediação entre os homens e Deus, né? Ele ficava ali no meio, ali, como se ele fosse um sacerdote mediano entre o povo e Deus. E aí Lutero leu esse texto aqui e falou: não, todos nós somos sacerdotes, todos nós temos acesso a Deus da mesma forma. Então a minha oração não vale mais que a sua, que não vale mais que a Edgar, que não vale mais que a do pastor Márcio, que não vale mais do homem mais crente que pisou nesse mundo que existiu. É tudo igual, porque todos nós somos sacerdotes. O nosso relacionamento com Deus hoje, ele é mediado por um sacerdote, um homem, Jesus Cristo. E isso é muito importante também que a gente saiba isso, porque muitas vezes a gente confunde as coisas e a gente acha que a gente não pode orar, e a gente acha que dependendo do que aconteceu, você vai ter que ir no pastor, o pastor orar por você. Não. A partir do momento que você crê em Jesus, você faz parte de um edifício e você é sacerdote, através de Jesus, para o seu relacionamento com Deus. Amém? Então, esse é o nosso texto de hoje. E aí a gente